4 de setembro de 2020. Por que que esse neném tá chorando, gente? Ele tá fazendo beicinho, olha. Por que que ele tá com essa carinha de choro? Oh, meu Deus, tadinho. Quando um bebê nasce, qual a primeira coisa que ele faz? Ele chora, né? Por que que ele chora? Ele tá lá dentro da barriguinha da mamãe, quentinho, gostoso, não tá sentindo frio, não tá sentindo calor, não tá sentindo fome, ele está num ambiente confortável, né? Então, por que que ele, quando ele sai da barriguinha, né, quando ele nasce geralmente chorando? Por quê? Porque ele se assusta, ele é colocado para fora da barriga da mamãe, ele é colocado para fora, né? Ele fica 9 meses ali na barriguinha da mãe, aí de repente ele é expulso, modo de falar, né? Ele é expulso, ele vai para fora da barriga, aí tá frio, não tá no mesmo ambiente, ele toma um susto, tudo é novo. Então, qual o poder de argumentação dele? O que que ele pode fazer para ele mostrar, né, que ele não está feliz, ou que ele não está satisfeito, ou que ele está assustado? Como ele não sabe falar, ele chora, faz esse biquinho que vocês estão vendo aí, né? Então é sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre a argumentação, né? Qual é a argumentação? O que que é uma argumentação? Argumentação oral. Tá? Lá na página 46, vocês vão colocar a data de hoje. Gente, quando eu digo argumentação, quando eu vou argumentar, o que que tá mostrando aí no livro de vocês, né? Argumentar é você mostrar ideias lógicas, né? É você dar ideias novas, você comprovar uma situação, você falar, você discutir, você disputar, é você convencer alguém a fazer determinada coisa. Isso é argumentar. Tia Carol, vamos supor que está tendo aula normal. Não dá a prova nesse dia não, porque a gente... Por que que não posso dar prova nesse dia? Qual o problema? Né? Aí vocês vão argumentar. Ah, tia Carol, teve muito feriado, né? A gente não teve um tempo bom para poder estudar, né? Então, a aula foi atrapalhada, a aula teve sei lá, alguma coisa que atrapalhou, né? Faltou luz, ficamos meia hora sem estudar. Ou então, né, tem que ter uma argumentação. Então, olha só, prestem atenção, pegue o marca-texto de vocês, tá? E deixa aí aberto na página 46. Eu vou ler aqui e vocês vão ter atenção aí. Pense e responda. Quantas vezes você já tentou convencer seus responsáveis a fazer ou comprar algo que você queria muito? Né? Ah, eu quero comprar aquela tal coisa. Ah, não, tem dinheiro não. Poxa, mãe, você me falou tanto, pai, que você ia me... Né, assim que a gente saísse, que você ia me dar e tal, né? Você está argumentando, ó, você prometeu, você falou, não é assim? Provavelmente algumas vezes, certo? Vocês, acho que muitas vezes, né? Pode ser que isso tenha ocorrido não somente em relação aos seus responsáveis, né? Mas também a professores, colegas, parentes, etc. Tia, deixa eu ir no banheiro. Ah, não, vocês acabaram de vir do recreio, né? Aí não tem como a tia saber quem não foi, né? Porque vocês sabem que o horário do recreio é hora de ir ao banheiro. Aí, ai, tia, eu não tive tempo, a fila estava grande, né? Então é o poder de argumentação, de convencer o outro a fazer aquilo, tá? Também é possível que muitas pessoas já tenham tentado convencer você sobre determinado assunto. Então vamos ver aí, olha. O convencimento é algo presente em nossa vida. Imagine um bebê que ainda não sabe falar e esteja sentindo fome. O que ele vai fazer? Ele vai chorar. Se ele não sabe falar, a forma que ele tem de reivindicar, de convencer, de argumentar é chorando, né? Para fazer com que sua mãe saiba que chegou a hora de mamar, ele chora até que ela o atenda, né? Logicamente, trata-se de uma estratégia pouco sofisticada, porque é puramente instintiva. Ele não pensa, vou chorar porque assim ela vai fazer. Não, ele chora porque é a forma que ele tem. É instinto da criança. Ele chora porque está sentindo ou dor ou fome, alguma coisa. Tá? Bom, logicamente, né? No entanto, é o que o bebê tem à sua disposição na fase da vida em que se encontra para fazer com que uma pessoa solucione seus problemas aí. Então, a primeira comunicação aí do bebê é chorar.
Não porque ele saiba o que ele está fazendo, mas ele chora por quê? Porque ele não sabe, é o instinto. Por exemplo, quando eu estou sentindo dor, às vezes eu choro, é tanta dor que eu choro sem querer, não é porque eu quero, né? Ou então, quando acontece alguma coisa, né? A gente acaba chorando, não é porque a gente queira chorar, mas é porque às vezes acontece muitas vezes. Então, com o bebê é assim. Lá na próxima página, à medida que vamos crescendo, aprendemos recursos mais elaborados para persuadir alguém de algo. O que é persuadir? Convencer, tá? Quem não sabe essa palavra, grifa e escreve aí o que significa. A tentativa de convencer começa a passar pelo uso da fala. Por meio das palavras ditas, procuramos envolver as pessoas com nossas ideias. Então, quando a gente vai crescendo, a gente vai sabendo. Mamar, cocô, xixi, biscoito, colo, quero. Ele vai aprendendo, vai falando palavrinhas, depois frases curtas, frases maiores, né? Vai fazendo texto e aí começa a conversar como vocês mesmos já fazem, tá? Para convencer é necessário argumentar. E argumentar é um recurso que se usa para tentar alterar a opinião ou comportamento de alguém. Grifa isso aí, tá? Quando eu falo argumento, é um recurso que a gente utiliza para convencer alguém de que aquilo que eu estou falando é certo, né? Aí você consegue convencer ou não. Às vezes o seu recurso de convencimento é muito bom, mas mesmo assim não convence o outro. Às vezes é fraquinho, mas consegue convencer. Isso é relativo, tá? Bom, suponha que sou professor de matemática, a gente prova no mesmo dia da prova de língua portuguesa. Como em ambas matérias há muito conteúdo a ser estudado, tal coincidência pode ser prejudicial à turma, né? Principalmente para aquelas crianças que não têm o costume de estudar todos os dias, tá? Então você e os colegas decidem conversar com o professor de matemática para tentar convencê-lo a alterar a data da avaliação de modo que ninguém fique sobrecarregado com os estudos. Nessa conversa, vocês usam justamente esse argumento. Um acúmulo de conteúdo a ser estudado impossibilitará a dedicação adequada por parte da turma. Se a prova de matemática ocorrer em outro dia, todos poderão estudar com mais afinco, já que o tempo disponibilizado, por isso, será maior, né? Então, quer dizer, aí o professor também pode falar assim, pois é, crianças, né? Mas eu marquei essa prova já tem uma semana, ou já tem 10 dias, ou já tem 6 dias, já tem 8 dias. E eu falei para vocês lá atrás, eu pedi para anotar, né? Porque sempre o cronograma de provas vem falando antes, para vocês estudarem, né? Então, às vezes, por mais que o aluno, às vezes, reivindique, argumente aquilo, o professor pode também argumentar em cima e dizer que ele já havia falado para vocês e que ele já havia lembrado vocês de estar estudando e que aquela criança ou aquele aluno que é aplicado, que estuda todos os dias direitinho e que não deixa acumular matéria, né, com certeza ele terá uma prova boa, mesmo que seja no mesmo dia da prova de português. Então, isso é muito relativo, tá? Fiquem atentos nisso aí, tá bom? Além do desenvolvimento das ideias, o ato de argumentar envolve aspectos diversos que não dizem respeito ao uso de palavras. Às vezes você argumenta com o olhar. Você argumenta não só falando, mas escrevendo, olhando para a pessoa, fazendo gestos, né? É uma forma de argumentar. Por exemplo, você fez uma coisa errada. Seus pais estão ali no meio de várias pessoas, eles não podem falar. O olhar dele bravo para vocês já é uma argumentação de que você está errado e que você vai ser punido com castigo ou com os tapas, sei lá, né? Ou sem celular, sem tablet, vai ter alguma coisa, né? Bom, a maneira como se olha para o interlocutor que se tenta convencer, a expressão corporal, o tom de voz podem influenciar bastante no poder de persuasão, que é o poder de convencer o outro, tá? Quando, por exemplo, evitamos direcionar o olhar para a pessoa com quem falamos e mantemos a postura corporal retraída e o tom de voz baixo, isso mostra o quê? Que a pessoa está um pouco com medo, né? Assustada. Por outro lado, se mantemos contato visual constante com ele, uma postura corporal ereta e tom de voz adequado, mostra o quê? Firmeza. Então, quando você está conversando com uma pessoa, né? E essa pessoa, ela fica retraída, baixinha assim, mostra o quê? Que ela está com medo, que ela está assustada. Agora, se você olha para os olhos da pessoa, se você conversa com ela, que você está mostrando para ela, que você está compreendendo e está mostrando segurança, ela vai, opa, essa pessoa aí, ó, ela tá certa no que ela tá fazendo, ela tá certa no que ela tá falando. Então, ó, eu vou ficar atenta aí no que ela está, né, dizendo. Então, tudo isso é poder de persuasão também, tá bom? Agora a gente vai voltar no outro vídeo fazendo a explicação dessa atividade, tá? Grande beijo pra vocês!